Na noite de 1º de março de 2026, os Estados Unidos da América intervieram na Venezuela. Na Operação Resolução Absoluta, os Estados Unidos atacaram alvos militares no norte da Venezuela por volta das 2h horário local. Mais de 150 aviões participaram da operação, com ataques aéreos atingindo áreas próximas à capital Caracas. Logo após, a liderança venezuelana declarou emergência nacional. Na operação, Maduro e sua esposa foram capturados por forças especiais dos Estados Unidos da América. Ambos foram levados para Nova York, onde a justiça agora os acusa formalmente, o que está relacionado, entre outras coisas, às acusações de narcoterrorismo. Com isso, um longo conflito foi decidido não apenas politicamente, mas também militarmente em um período muito curto de tempo. O que essa ação significa, como e por que ela foi realizada e quais sinais ela envia para a Rússia, China e outros atores, vamos analisar agora com mais detalhes. Nos Estados Unidos, várias unidades participaram do ataque. Pelo Exército dos Estados Unidos da América, o 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais e a Delta Force estiveram envolvidos na missão? Eles foram apoiados por forças do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América, da Marinha dos Estados Unidos da América e da Força Aérea dos Estados Unidos da América. Além das Forças Armadas, a CIA e a Agência Antidrogas Drug Enforcement Administration também participaram juntamente com a equipe de resgate de reféns do FBI. Então vemos que foi necessário um grande contingente para realizar essa missão. E esses foram apenas os agentes ativos presentes no local. Nos bastidores, diversos serviços de inteligência participaram de uma longa preparação aqui. Havia duas direções principais de ataque dos americanos. Uma a partir dos Estados Unidos, de onde realizaram ataques aéreos com aviões, e outra com um navio de assalto anfíbio. No caso, o United States Ship Iwo Jima, de onde decolaram helicópteros de combate e transporte que levaram forças especiais para vir à Venezuela. Para quem não sabe, o United States Ship Iwo Jima é um navio de assalto anfíbio projetado para esse tipo de operação. Tropas, veículos e equipamentos podem ir do mar direto à terra. Ela serve como uma espécie de base flutuante com um grande convés de voo, de onde principalmente helicópteros são operados, mas não aviões, com exceção dos de decolagem vertical. Assim, ela pode apoiar operações mesmo onde não há portos ou infraestrutura adequada, especialmente próximo à costa. Sua vantagem sobre outros navios de guerra é a versatilidade, transporta soldados, apoia operações aéreas e serve como centro de comando simultaneamente. Também é possível lançar lanchas rápidas, navios de desembarque e veículos dali. Com isso, ela é especialmente adequada para operações de desembarque, ações navais e missões próximas à costa, além de exigir menos tripulação do que um porta-aviões convencional. Porém, em relação a um porta-aviões clássico, ela tem desvantagens claras. Não opera grandes aviões de combate e tem bem menos poder aéreo. Mas o papel dela não é manter a superioridade aérea permanente sobre grandes áreas, e sim fornecer apoio específico para operações em terra. Ela complementa um porta-aviões, mas não o substitui. Porém, para essa operação foi totalmente suficiente. O ataque começou por volta das 2h da manhã, destruindo instalações importantes. Como mencionei, a direção dos voos incluía cerca de 150 aviões vindos dos Estados Unidos da América e o navio Iwo Jima, de onde as forças especiais partiram e também onde todos os helicópteros foram estacionados e preparados. Eles então voaram um pouco mais ao sul em direção à cidade de Caracas. Ela fica bem aqui, perto da costa. Na região ao redor da cidade, tanto o porto naval de La Guaira foi atingido quanto a base próxima da Academia Naval. Na própria cidade, foram atingidos o aeródromo Generalíssimo Francesco de Miranda, o Observatório Cargigal e as torres de telecomunicações em El Volcán.
Muito mais ao leste, afastado da cidade e novamente na costa, o aeroporto de Higuerote também foi atingido para evitar um possível apoio. Como todos os soldados dos Estados Unidos da América chegaram à cidade de helicóptero, era crucial para os Estados Unidos evitar qualquer combate aéreo. Por isso, os aeroportos foram os primeiros alvos. Por outro lado, também era importante permanecer na área o mais rápido possível, da melhor forma possível e, acima de tudo, pelo menor tempo necessário. Por isso, os ataques ocorriam à noite para neutralizar locais estratégicos, como o observatório, ponto alto de reconhecimento e as antenas de comunicação ao sul da cidade, para retardar ao máximo o reforço. Naquela região bastante montanhosa, as antenas foram instaladas em um dos pontos mais altos, por isso são usadas em conjunto para as telecomunicações da região e são indispensáveis para a segurança pública. Além disso, era necessário garantir que os sistemas de defesa antiaérea fossem destruídos, pois representavam a maior ameaça para os helicópteros. A Venezuela investiu, ao longo de vários anos, bilhões em um sistema moderno e multifacetado. Os sistemas foram adquiridos principalmente da China e da Rússia, incluindo radares de longo alcance, mísseis antiaéreos de longo e médio alcance, sistemas móveis de curto alcance, além de milhares de lançadores de foguetes portáteis, conhecidos como Manpads. Assim nasceu o sistema de defesa antiaérea mais poderoso da América do Sul. Os russos também falavam em proteger o continente de ameaças aéreas ocidentais. A Venezuela também falou na mídia sobre o valor inestimável e as capacidades fantásticas. As expectativas eram, portanto, bastante altas, e mesmo assim, os Estados Unidos decidiram entrar com aeronaves, e isso sem sofrer perdas. Algumas partes do escudo antiaéreo puderam ser simplesmente contornadas, e outras partes foram neutralizadas, também pelo ar. Até hoje, ainda não está claro quantos desses sistemas estavam realmente operacionais e se todos os aviões puderam ser detectados antes da destruição das instalações. Depois que os principais perigos foram neutralizados, os helicópteros iniciaram a aproximação à área de operação primária, ou seja, aqui no centro em Fuerte Tuna. Como pode ser visto claramente no mapa, os helicópteros iniciaram a aproximação a partir do sudeste, contornaram a cadeia de montanhas, destruíram alvos importantes e então voaram em direção à sua área de operação. Muito provavelmente para contornar os restos da defesa antiaérea, o que também pode ser visto claramente aqui no mapa topográfico. Geralmente, defesas antiaéreas e radares ficam no alto, mas aqui foi feita uma manobra pelo vale. Na principal área de operação também ficava a base militar Fuerte Tuna, que também foi atacada e sofreu grandes danos. Durante a aproximação, danos na rede elétrica causaram apagões na cidade. Como isso beneficiou os americanos? Eles aterrissaram em frente à propriedade de Maduro e executaram a operação que, segundo fontes, já vinha sendo planejada há meses. Os soldados do 160º o regimento treinou a operação anteriormente em uma réplica em escala real do local onde ele estava, com soldados. O presidente do Estado-Maior Conjunto, Dan Quain, falou sobre meses de trabalho de reconhecimento como base para essa operação. Eles foram tão rápidos que Maduro nem sequer conseguiu chegar à sala de segurança. Ele e sua esposa foram sequestrados e de lá foram levados de volta para o United States Ship. Iwo Jima, e de lá seguiram de navio em direção a Cuba e depois para a Baía de Guantánamo. Sua esposa foi sequestrada de lá para Jima e depois em direção a Guantánamo. O fato de que as Forças Armadas dos Estados Unidos da América conseguiram capturar Maduro em uma operação especial que durou apenas 3 horas e 34 minutos, levando-o para fora do país ileso e sem sofrerem baixas. Isso, em uma fortaleza antiaérea, causou choque na Rússia. A reação dos blogueiros militares russos foi especialmente dura, classificando o ocorrido como humilhante para a Venezuela e indiretamente também para os fornecedores de armas russos. Muitos comentaram que não houve interceptação, só um disparo,
Milhares de mísseis portáteis foram ineficazes e helicópteros americanos sobrevoaram Caracas como em um treinamento, atacando alvos e se retirando sem serem incomodados. Para muitos observadores, isso não foi apenas militarmente, mas também politicamente altamente suspeito. O tom nos fóruns russos e portais especializados era que o sucesso dos Estados Unidos da América se devia menos à superioridade tecnológica e mais à paralisia total do sistema de defesa venezuelano. Foi frequentemente destacada a falta de motivação, de vontade de lutar e uma possível desintegração interna das elites militares e políticas. Alguns comentaristas chegaram até a falar em suborno e inatividade deliberada das estruturas de comando. Além disso, destacou-se que a Venezuela, embora tenha modernos sistemas de defesa antiaérea russos e chineses, não possui aviões de alerta antecipado ou caças para operar um sistema de defesa integrado de forma eficaz. A Su-30 MKV russos disponíveis, mas tecnologicamente não alcançam o nível das forças especiais dos Estados Unidos da América. Quer se mostrar tanto quanto possível que não foram os sistemas que falharam, mas sim os venezuelanos que os usaram mal, tarde ou nem sequer usaram, segundo blogueiros russos. Mas uma coisa é certa, se os Estados Unidos da América tiverem a possibilidade de colocar no poder um governo leal a Washington, assim, eles garantem o acesso a muitos sistemas russos que foram integrados ao arsenal das Forças Armadas venezuelanas. Seria praticamente ter acesso a sistemas de defesa antiaérea que a Rússia ainda utiliza hoje na guerra na Ucrânia e que formam a espinha dorsal das tropas de defesa antiaérea russas. Da mesma forma, esses sistemas também foram instalados no Irã, o que certamente seria interessante para os Estados Unidos. Entre os blogueiros russos, há forte pressão para justificar suas ações. A Rússia trava há anos uma grande guerra, com alto custo humano, material e financeiro, mas pouco avança estrategicamente. E tudo isso começou como uma operação especial de curta duração, na qual se queria destituir o governo, assim como na Venezuela, só que com a diferença de que a Rússia não conseguiu alcançar os objetivos políticos, nem tomar decisões rápidas, e acabou virando uma guerra de desgaste com muitas perdas. Esses observadores veem como os Estados Unidos da América conseguiram em horas o que a Rússia não alcançou em anos de esforço. Um objetivo político foi definido, implementado e realizado rapidamente. Dizer que tudo se resume a suborno e decadência interna parece auto-engano, como afirmar que qualquer um conseguiria com dinheiro suficiente. Mas é exatamente aqui que está a negação. O suborno por si só não explica um ataque perfeitamente sincronizado, nenhuma coordenação eficiente, nenhuma exfiltração sem problemas e, acima de tudo, sem perdas. Zelensky também foi questionado sobre o que acha disso e como avalia a situação. E ele disse: só quando fazem esse tipo de coisa com ditadores é que os Estados Unidos da América sabem o que devem fazer em seguida. Também fica claro algo que vai além da Venezuela. Putin perdeu seu papel de protetor dos ditadores. Quem antes contava com Moscou, seja militarmente, politicamente ou como último refúgio, hoje já não pode mais, nem simbolicamente. Buscar abrigo em Moscou já não é mais uma opção segura. A Rússia não só comprometeu recursos militares e perdeu credibilidade internacional, como também perdeu uma moeda importante na política externa: a confiabilidade. Promessas de proteção e garantias de segurança feitas à Venezuela em outubro, além de parcerias estratégicas. Como disse, em outubro negociaram uma parceria estratégica. Tudo isso agora voltou a não valer nada. Analisando objetivamente, percebe-se que não foi um ataque improvisado, mas um exemplo clássico da lógica militar ocidental moderna. Percebe-se claramente a diferença entre a antiga escola de pensamento, mais lenta, e o método preciso de hoje. Enquanto outros países tentaram eliminar a liderança política, usando massa, velocidade e esperança de colapso, com resultados conhecidos, aqui foi feito exatamente o oposto, de forma discreta, focada, preparada, com tempo limitado e, acima de tudo, muito rápida. O decisivo não foi a quantidade de soldados, e sim a soma de meses de reconhecimento, planejamento, liderança e apoio técnico. Poucas forças, mas no local e momentos certos, com objetivo claro. Essa é a vantagem da tática ocidental. Não porque as armas ocidentais sejam melhores, mas porque integram uma doutrina baseada em integração,
flexibilidade e liberdade de decisão nos níveis inferiores. Isso nos leva ao próximo ponto. Sistemas de armas não são neutros, mas criados para um modo específico de pensar, comandar e lutar. Sistemas que se originaram de conceitos de influência soviética, mesmo quando modernizados, continuam carregando essa lógica em si. Uma mudança para uma forma de pensar militar completamente diferente é, portanto, extremamente difícil. Você pode comprar tecnologia, mas não cultura, treinamento ou tradição de liderança. De repente, porém, o aspecto político é igualmente relevante. Estados autoritários há anos tentam enfraquecer sociedades abertas internamente. Não se trata de ideologia clássica, mas sim de desestabilização. Posições extremas são estimuladas, contrastes acentuados e a confiança nas instituições minada. Se ocorre pela direita, esquerda ou sob falsa moral política, isso é secundário. O interessante é, acima de tudo, que essa estratégia às vezes se volta contra o próprio autor. Quem acredita que pode ganhar influência promovendo o caos, acaba perdendo o controle sobre essa dinâmica em algum momento. De repente, os atores deixam de agir no interesse dos outros e passam a agir estritamente em benefício próprio. Isso gera imprevisibilidade estratégica e, no fim, fraqueza, não influência. E agora, como será daqui para frente? Os Estados Unidos querem, devido à guerra contra as drogas, formar um governo de transição na Venezuela antes de um julgamento e se beneficiar disso. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e fica muito perto dos Estados Unidos. Assim, eles trazem o ouro negro direto ao país por rota curta, beneficiando-se econômica e estrategicamente. Um governo pró-Estados Unidos da América seria, portanto, ideal para isso. No discurso de Trump após a prisão, quase a cada 2 frases ele falava sobre o petróleo e não sobre a libertação do povo venezuelano, ou dos europeus. Isso resultou em muitos, principalmente no Oriente Médio e na Rússia, já que os Estados Unidos da América podem economizar dinheiro e, teoricamente, pressionar os preços para baixo, o que obriga os outros a acompanhar. Isso em países que dependem só do petróleo e estavam acostumados com barril a 80, 90 dólares, baseando seus cálculos nesse valor. Neste momento, agradeço como sempre a todos os assinantes, membros do canal da Algo Crew, e um agradecimento especial vai para Oberstleutner Dreneck, Roberto Siller, Dietrich Fred e Major Hofer. Inscreva-se, curta e comente. Até o próximo vídeo!